Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje é dia de compartilhar com vocês alguns livros que entraram na minha estante. Eu falo alguns porque entrou muita coisa, eu comprei muita coisa mesmo, inclusive porque faz tempo que eu não faço um vídeo mostrando os livros aqui. Então eu tenho bastante coisa. Isso significa que eu não vou mostrar tudo neste vídeo, porque senão vai ficar muito grande e vocês não vão ter paciência de assistir até o final. E eu quero que vocês assistam tudo, porque tem realmente muita coisa boa, tá? E eu quero começar mostrando para vocês uma coleção que chama New York Review Books. Eu vou deixar escrito na tela, mas também vou mostrar para vocês. Eu sei que vai dar muito reflexo, porque é aqui no meu iPad. Mas é esse site aqui, tá vendo? New York Review Books, que foi criado em 1999 e desde então eles têm publicado livros em diversas séries. Então imagina quanto livro eles não têm publicado. Quem publica esse livro aqui, quem faz, né, a publicação, a edição e tudo, é a Penguin, tá? Mas são vários e diferentes autores de diferentes lugares do mundo, com diferentes tradutores, tá? Essa coleção aqui que eu tô mostrando para vocês é de clássicos. Eles chamam de clássicos, são clássicos modernos. São todos do século XIX para cá, tá? Mas olha só que edição bonita. Todos têm mais ou menos esse desenho de capa, então uma coisa assim meio monocromática, com o título no meio. Não é papel jornal, como geralmente são os livros aqui nos Estados Unidos. É um papel com uma qualidade bem melhor. Tem uma diagramação muito boa, um papel amarelado. Isso me lembra muitos livros do Brasil. Eu vou começar falando então deste livro aqui, do Henry James. É um livro que reúne 9 histórias que o Henry James escreveu sobre New York. Apesar dele ter passado grande parte da vida dele na Inglaterra, inclusive ele se naturalizou inglês, acho que foi 2 anos antes dele morrer, 1 ano antes. Ele escreveu muito sobre os Estados Unidos. E nesse livro aqui, então, são 9 histórias especificamente sobre New York, tá? Vocês já devem imaginar que a maioria desses livros desta coleção não estão traduzidos para o português, mas eu vou mostrar alguns aqui que estão traduzidos. E aí, quando eu estava olhando esse livro, eu fui ver quem foi que fez a introdução e a seleção das histórias e descobri um autor que é esse aqui, o Colm Tóibin, que é um autor até bastante conhecido aqui nos Estados Unidos. Ele é irlandês e eu nunca tinha ouvido falar. E descobri um livro que ele escreveu, esse sim, tem em português, não é dessa coleção aqui, do New York Review Books, mas é um livro que chama O Mestre e que trata da vida do Henry James. Ele é um estudioso do Henry James, ele conhece toda a vida dele. Ele reuniu aqui depoimentos, cartas, biografias e fez este romance aqui baseado na vida do Henry James, chama O Mestre. Esse vocês encontram em português, tá? Então, este aqui é um livro de um autor marroquino. É o primeiro livro dele que ele escreveu em 1954. Vou tentar falar o nome dele, que é Driss Schreiber, e é The Simple Past, tá? Bom, esses autores são desconhecidos para mim, tá, gente? Então eu fiz algumas anotações para conversar com vocês. Ele nasceu no Marrocos em 1926, morreu em 2007. Ele escrevia em francês, então esta é a língua original deste livro aqui. E como é um livro do Marrocos, vai entrar para o meu projeto Viajando Entre Livros, que esse mês eu fui dar uma olhadinha no que eu andava lendo daquele projeto e eu vi que não estou lendo nada. E é uma pena, porque é um projeto muito interessante. Então esse aqui vai entrar como um livro representando Marrocos. E a história é de um jovem que se rebela violentamente contra os decretos do seu pai. Infelizmente, não tem em português. Uma coisa que eu achei interessante dessa coleção é que eles editaram vários autores alemães que eu nunca tinha ouvido falar, como por exemplo esse aqui, Walter Kempowski, com All for Nothing. O Kempowski nasceu em 1929
morreu em 2007. Esse aqui é o último livro que ele publicou em 2006. E ele conta a história de uma Alemanha, que na verdade a Prússia, ainda era Prússia, em 1945, quando a região foi invadida pelos russos e os alemães recuaram. Então ele vai contar uma história exatamente nesse período aqui, tá? E aí tem um outro alemão, esse também vai entrar por Viajando Entre Livros, representando a Alemanha, assim como esse aqui, né, desse outro alemão, que é o Alfred Doblin. Gente, vocês falam que eu falo errado com sotaque inglês, nomes alemães, mas, gente, assim, eu não sei como fala alemão, vocês sabem? Se vocês souberem, me fala aqui o nome desse cara. Então, eu falaria Alfred Doblin, mas sei que tá errado, então vocês me corrijam aí, tá? E, bom, pior ainda o título, né, que é Berlim Alexanderplatz, né, que acho que é Praça Alexander, né? Se eu não estou enganada, Platz é praça em alemão. E esse livro aqui, esse tem em português, olha só que legal. E esse autor nasceu em 1878, morreu em 1957. Esse livro aqui é de 1929 e é sobre um ex-convicto na década de 1920 em Berlim, que após cumprir 4 anos de prisão por assassinato, está no momento de decidir qual caminho seguir. Eu vou deixar aqui para vocês todos os links na descrição do vídeo com esses livros, tanto em português quanto em inglês. E caso vocês queiram adquirir por esses links, vocês sabem que vocês ajudam bastante o canal, tá? Mais um autor alemão, dessa vez é o Jacob Wassermann, com My Marriage. Esse livro aqui não tem em português, mas eu encontrei um outro livro desse autor em português. Eu não sei necessariamente se vocês vão encontrar em catálogo, eu acho que só em sebo, que é o Processo Mauritius. Esse livro aqui, aparentemente também é o último livro publicado pelo autor. Ele foi publicado em 1934, o ano em que ele morreu. Esse autor nasceu em 1873 e esse livro aqui trata de um casamento que também parece que foi espelhado no casamento dele. Um casamento assim bastante complicado, um relacionamento autodestrutivo, então ele colocou isso aqui nesta obra. Eu estou bastante curiosa para ler. E agora eu vou mostrar para vocês um autor inglês, do qual eu comprei 2 livros. Quer dizer, um autor que eu não conheço, comprar 2 livros assim direto não é uma coisa que eu faço com muita frequência, não. Geralmente eu compro um, aí se eu gosto eu compro o segundo, às vezes eu faço uma dobradinha e paro por aí. Mas esse aqui eu arrisquei, porque esses 2 livros fazem parte de uma trilogia, foi isso que eu descobri depois que eu comprei, né? Mas também, aparentemente não é uma trilogia sequencial, porque o que liga esses livros é o fato de ele estar tratando do Império Britânico, né? Porque é um autor inglês, é o J.G. Farrell, e ele nesses livros aqui vai tratar do Império Inglês em diferentes lugares do mundo, e não tem personagens sequenciais, quer dizer, os personagens são diferentes nos 3 livros, e as histórias, obviamente, também. Então, ler fora da sequência, aparentemente, né, como disse aqui na própria sinopse, não faz muita diferença. Esse aqui, The Siege of Krishnapur, se passa na Índia, em 1857, o ano do Great Mutiny, do Grande Motim. Gente, tô ficando analfabeta bilíngue, já falei isso para vocês, né? E aqui ele vai contar então essa história desse motim. Depois ele vai falar, no segundo livro, deixa eu ler aqui, ele vai falar sobre 1919 na Irlanda. O segundo livro chama Troubles, que é um livro que eu não tenho. E esse terceiro aqui, The Singapore Grape, ele vai se passar em 1939, em Singapura, no momento em que ela estava sitiada, um pouco antes, né, da Segunda Guerra, tá? Mais um autor de língua inglesa, só que dessa vez nasceu aqui nos Estados Unidos, é o John Hill, e esse aqui é The Land Breakers.
E esse, gente, certamente não tem em português, porque este aqui é um autor que escreve livros, ou escrevia, né, porque ele morreu em 2018, muito específicos, de uma região específica aqui dos Estados Unidos, que é a região dos Apalaches, as montanhas dos Apalaches, que fica na costa leste, que é o lado aqui do Oceano Atlântico, e que pega, eu acho, né, se eu não estou enganada, 14 países, pega aqui, assim, uma faixa bastante grande da costa leste dos Estados Unidos, e então ele conta nos seus livros a história de desbravadores dessa região dos Apalaches. E esse livro aqui, eu anotei, se passa entre 1779 e 1784, exatamente nessa região. Ele foi escrito em 64, 1964, e o estilo dele é um estilo de saga literária, né? Então ele vai contar a saga, né, provavelmente de uma família ou várias, que desbravaram essa região que eu falei aí dos Apalaches, tá? Então dificilmente vocês vão encontrar esse livro traduzido para o português, por causa disso, né? O tema é muito específico, tá? Este aqui é um escritor inglês também, é o Kingsley Amis, ou Ames, né? Ele nasceu em 1922, morreu em 1995, e esse vocês vão encontrar em português, tá? Que é o Luck Jim. Eu acho que com esse título mesmo, se eu não estou enganada, tá? Ele foi escrito em 1954, e é interessante porque, bom, na verdade, não sei se é interessante, porque depois que eu fui ler a sinopse, que eu vi que ele é classificado como um clássico do absurdo, né? Então, toda a ação se desenvolve em torno do controle individual sobre o outro. E eu fiquei meio assim, né? Talvez, não sei, eu acho que não é bem o estilo de livro que eu estou procurando ultimamente. Mas, enfim, vamos ver do que se trata, tá? Então, Luck Jim, do Kingsley Amis, vocês vão encontrar em português. Mais um livro de um autor alemão, na verdade é uma autora alemã, ela é a Anna Seghers. Gente, com certeza eu falei errado, me corrijam aí, por favor. É The Seventh Cross. Esse livro aqui não tem em português, mas eu encontrei outro livro dessa autora em português, já traduzido, que é o Travessia, uma história de amor. A Ana nasceu em 1900 e morreu em 1983. Este livro aqui foi escrito em 1942 e, curiosamente, ele foi publicado primeiro em inglês nos Estados Unidos antes de ser publicado na Alemanha, né, em alemão, que era o idioma que ela escrevia. E é a história de 7 prisioneiros que fogem de um campo de concentração durante a era nazista. Como o livro é de 1942, eu não sei exatamente de que período ela está falando, se já é o começo da guerra ou se é pré-guerra, tá? Então, estou curiosa para ler esse livro aqui e saber do que se trata, tá? Este aqui é um livro de uma escritora grega, é a Margarita Liberaki, Three Summers. Não encontrei nenhum livro dela em português. Esse aqui vai contar a história de 3 irmãs, foi publicado em 1945. Essas irmãs vivem na Grécia pré-Segunda Guerra, tá? A autora nasceu em 1919 e morreu em 2001. E o último livro, finalmente, que eu quero mostrar para vocês, é esse aqui, que foi lançado agora, em outubro de 2020, por esse escritor, que na verdade é um professor, ele é um professor emérito de Yale, Princeton e dá aula na University of Virginia. Ele é norte-americano, é o Peter Brooks. Ele é estudioso do Balzac, então ele escreveu Balzac Lives, que conta aqui a história, né, e faz a análise de 9 personagens que estão presentes na obra do Balzac. Eu conheci esse autor através de uma entrevista que ele deu para uma curadora dos trabalhos do Balzac na França.
E aí eu gostei muito, achei bastante interessante e comprei o livro. Eu nunca tinha lido nada do Balzac até o ano passado. Eu comecei a ler por causa do Van Gogh, porque depois que eu li a biografia e o Van Gogh falou muito bem do Balzac, porque ele lia, e eu fiquei curiosa e fui ler. E o Balzac tem uma série de volumes que ele chamou de A Comédia Humana. E dentro de cada um desses volumes tem vários livros. E todos esses volumes estão ligados, porque falam, né, da história da França no período de vida do Balzac. Ele é uma grande crítica à burguesia francesa, que não tem nada a ver com a burguesia marxista, não é isso, tá? É outra coisa, a gente tem que ler para entender. E esses personagens, então, aparecem em vários livros diferentes. E são esses 9 personagens que ele considerou os mais importantes, que ele está comentando aqui. E claro, nesse, né, meio aí de comentar os personagens, ele vai falar também do próprio Balzac, tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esses foram os livros que eu adquiri então desta coleção. Eu vou deixar o link do site para o New York Review Books. Deem uma olhadinha, tem muito livro bom, muita coisa que eu ainda pretendo explorar. Inclusive a gente pode fazer assinatura mensal, se quiser, né? Na verdade, acho que você paga anualmente e recebe 12 exemplares. Mas eu não vou fazer isso, né? Vocês viram que eu já fui compulsiva, comprei vários. E eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês já ouviram falar desses livros, se vocês estão interessados em ler, pelo menos aqueles que têm em português, que vocês têm mais fácil acesso, ainda que vocês possam comprar esses livros em inglês. Eu vou deixar o link, vocês encontram na Amazon do Brasil. E é isso. Uma excelente semana para vocês.